Faça apenas o mínimo neste novo ano para ter mais resultados, ser mais feliz e ser mais realizado. Nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê que fazer o mínimo dá mais resultado e te deixa mais feliz. Vou te mostrar o que é fazer o mínimo e como fazer. E a ideia desse vídeo é até intuitiva. A gente está na primeira semana de janeiro e eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas o que vou passar aqui serve para qualquer época do ano e serve para qualquer ano. Talvez você esteja vendo isso aqui no futuro, não sei, quem sabe. Mas como todo início de ano, essa primeira semana de janeiro, o meu Instagram está abarrotado de lista de metas para 2026. Várias pessoas postando as suas metas para 2026. Como todos os anos anteriores. E também, como todos os anos anteriores, mês que vem, a grande maioria das pessoas já nem lembra mais dessas metas. Quer fazer um teste? Você, por exemplo, você se lembra quais foram as suas metas para 2025? Ou quais foram as suas metas para o ano anterior, se você está vendo isso aqui no futuro? E então as pessoas elas ficam muito empolgadas com esse novo ciclo que está começando e fazem metas e metas muito ousadas às vezes e muito mirabolantes. Porém, muitas das vezes isso acaba mais por atrapalhar a gente do que ajudar. Basicamente, porque às vezes eu vou olhar aqui porque eu tenho umas anotações no caderno, mas a gente tem duas formas, dois modos operandi. É o modo motivado e o modo cansado. O modo motivado, ele é muito produtivo, ele está empolgado, está energizado, ele não importa ali com as adversidades, ele dá solução, ele dá jeito. Qual é o problema dele? O problema dele é que ele dura muito pouco. Daqui a pouco ele acaba. E o outro modo de trabalho é o modo cansado. No modo cansado, a gente não está com muita paciência para executar as coisas, a gente não quer fazer coisas muito difíceis, muito complexas, a gente quer buscar sempre o caminho mais fácil ou quer fazer o que tende a gastar menos energia. E na maioria do tempo, a gente está mais no modo cansado do que no modo motivado. E aí está o pulo do gato. Nós temos que planejar as nossas metas, as nossas conquistas para o modo cansado, porque é justamente esse modo que vai permanecer na maior parte do tempo, na maior parte do ano. E isso faz sentido dentro do ponto de vista dos teoria dos outliers. Essa é a coisa mais importante que a gente tem que entender. Na teoria dos outliers lá, o cara fala que 10 mil horas de prática torna qualquer pessoa especialista. Eu não quero me prender a esse número de 10 mil horas, mas ele traz uma simbologia muito forte de que muitas horas dedicadas a um fim nos torna especialista naquilo. Ou seja, no final das contas, o que a gente tem que entender? Qual que é a mensagem principal que a gente tem que internalizar? Nós precisamos acumular horas de voo em qualquer coisa que a gente queira se desenvolver, em qualquer coisa que a gente queira se aprimorar. E para acumular horas de voo, a gente precisa de trabalhar no modo que a gente vai estar mais tempo. E é por isso que o modo cansado ele vai nos permitir acumular mais horas de voo do que o modo motivado. Porque o modo motivado vai durar só 15 dias de janeiro, talvez janeiro inteiro, talvez até o carnaval, depois acabou. O modo cansado vai durar o ano inteiro. Então, quando a gente planeja as nossas metas sobre a perspectiva do modo cansado, a gente vai conseguir trabalhar nelas ao longo de todo o ano. E assim a gente vai acumular mais horas de voo e, consequentemente, a gente vai estar mais próximo do nosso objetivo. E isso me lembra algumas coisas. Me lembra, por exemplo, o Elton Luiz, que fala que a gente superestima o que a gente pode fazer no curto prazo e subestima o que a gente pode fazer no longo prazo. Ou seja, a gente começa o dia, às vezes a gente acha que a gente vai fazer 1 milhão de coisas naquele dia. Então a gente acha que a gente superestima demais, né? A gente acha que pode fazer muita coisa num dia. Só que quando a gente pensa assim, 1 ano, 5 anos, a gente subestima o que a gente pode fazer. A gente não tem noção do potencial que é.
que a gente pode fazer. E a ideia aqui é justamente inverter essa lógica. A gente tem a noção de fazer pouco no dia, a gente subestimar o dia para a gente superestimar o longo prazo. É a gente fazer pouco no dia, porque a gente vai estar trabalhando no modo cansado, que o pouco feito todo dia vai se acumular muito no longo prazo, dando muitas horas de voo, nos aproximando em alguma medida do nosso objetivo. Isso me lembra também o Rafa Medeiros, que fala que a vida não é sobre pressa, é sobre ritmo. Conversa muito, né, com essa ideia. Quando a gente superestima o hoje, o presente, a gente está tentando trabalhar com pressa. A gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente está com pressa. Mas não é sobre pressa, é sobre ritmo. É sobre você, novamente, mesma lógica, fazer o pouco todo dia, que aí no final do ano a gente vai ter acumulado muitas horas de voo, em qualquer que seja a nossa atividade que a gente queira aprimorar, seja no treinamento ou seja em qualquer outra área da nossa vida, intelectual, espiritual, financeira. E esses dois autores, eles me fazem perceber que a gente tem dois pilares importantes, então, que é a repetição e o ritmo. Quando eu falo em repetição, a gente tem que pensar então que a gente tem que repetir um certo padrão, repetir uma certa atividade, repetir ao longo do ano inteiro. E aí, o que acontece? Quando eu estou no modo motivado, a tendência é eu ir lá e fazer o máximo que eu aguento. Só que, quanto mais eu faço muito de uma vez, menos eu consigo fazer. Quanto mais repetição eu faço, menos eu consigo fazer na próxima série. Agora, se eu faço pouca repetição agora, eu consigo manter isso por mais tempo. E quanto mais cansado eu vou ficando, menos repetições eu consigo fazer. Agora, se eu tô com um alvo muito alto de repetições, isso vai me desmotivando. Mas se meu alvo é baixo, mesmo cansado, eu consigo manter. Fazendo um parênteses aqui, essa é justamente a lógica do protocolo soviético, por exemplo, de barras fixas. Eu consigo fazer 20 barras no TAF, mas no meu treino eu só faço 3 repetições por série. Eu não faço 20. Eu não trabalho no modo motivado. Eu trabalho no modo cansado. Porque eu faço 3, então eu consigo na próxima série fazer 3, na próxima fazer 3, na próxima fazer 3, e assim acumular muitas séries ao longo do treino e muitas séries ao longo do ano. E aí eu consigo chegar no dia do TAF e fazer 20 repetições. Agora, se eu vou lá e faço 20 repetições de cara, na próxima série eu não consigo fazer 20. E aí já caiu meu rendimento. E quanto mais eu tento ficar forçando muito, mais cansado eu vou ficando e menos eu vou conseguindo fazendo nas próximas séries. Essa é a mesma lógica para tudo que a gente quer na vida. A gente tem que vir e fazer só um pouquinho, para a gente não cansar. E aí depois a gente faz mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho. E se a gente, no treino, né, se eu descanso pouquinho tempo, não dá tempo de eu fazer uma outra série com aquela quantidade de repetição. Mas se eu descanso demais, eu estou perdendo tempo. Tempo que eu poderia estar fazendo outras repetições. Então eu não posso descansar nem muito nem pouco. Tem um descanso ali adequado. E isso traz a noção de ritmo. É fazer um pouquinho sempre, um pouquinho sempre, um pouquinho sempre. No treino, por exemplo, para desenvolver para barra fixa, ou na vida, para aquilo que você quer desenvolver, aquela meta que você tem, que você quer atingir. Então, eu coloquei aqui 5 passos para você fazer metas que você vai conseguir concluir ao final do ano no modo cansado e vai te deixar mais próximo do seu objetivo. O primeiro passo de todos é você pensar em 3 grandes objetivos que você tem na sua vida, no longo prazo. 3 grandes objetivos. Só ter eles em mente, porque a gente vai partir do todo para o específico. Então vamos supor, vou dar um exemplo para ficar mais didático. Vamos supor que, sei lá, você quer ser você quer ter uma evolução espiritual, financeira e física. 3 grandes objetivos da sua vida. Você quer prosperar aí nessas 3 áreas. Esse então é o primeiro passo. Segundo passo. Deixa eu ver aqui. Você vai pensar qual que é a mínima coisa que eu posso fazer agora em relação a essas 3 grandes metas da minha vida. Quando eu digo agora, é agora mesmo. Se eu pausar o vídeo aqui, eu posso fazer.
que eu posso fazer? Então vou supor que para a meta espiritual você está querendo aumentar a sua, sei lá, você tem que orar mais. Qual que é a mínima coisa que você pode fazer? Por exemplo, orar um Pai Nosso. Eu posso pausar o vídeo aqui agora e orar um Pai Nosso? É possível de fazer isso? É plausível de fazer isso? É plausível. Então, a mínima coisa. Eu vou orar o Pai Nosso. Em relação à questão financeira, para eu conseguir ter uma prosperidade financeira, talvez eu vou ter que desenvolver uma nova habilidade que eu não tenho. Para desenvolver uma nova habilidade que eu não tenho, eu vou ter que estudar alguma nova habilidade. Então vou colocar aqui que, vamos supor, eu vou ler um livro. Eu vou ler uma página. Uma página de um livro. Eu posso pausar aqui agora e ler uma página? Posso. É factível. Então, beleza. Então essa aí vai ser uma outra meta. Em relação à meta física, né? Você quer ter ali, você quer melhorar a sua força, a sua estética. Então o que é uma coisa que você pode fazer agora? 5 minutos de um treinamento. Um treino de 5 minutos. É possível você fazer um treino de 5 minutos agora? Pausar o vídeo e fazer? É plausível. Então, essa aí vai ser a sua meta. Então, eu acabei de estabelecer aqui, então, 3 metas do mínimo. Orar o Pai Nosso, ler uma página e treinar 5 minutos. Agora, você vai estabelecer uma repetição de 200 vezes isso no ano. Ou seja, você vai ter que repetir essas coisas 200 vezes no ano, mas só pode fazer uma vez por dia. E por que 200 vezes? Porque você não pode colocar uma meta ousada demais, tipo assim, vou fazer todos os dias. Porque na hora que você falhar a primeira vez, você já desanima. Você falhou, você já desanimou. Já desandou o trem. Então, a meta de 200 é uma meta que é factível, é um pouco mais ali que é metade. Se você fizer todo dia no início do segundo semestre, você já cumpriu a meta. E basicamente você vai ter que fazer ali o quê? Umas 4 vezes por semana. Dá uma média de umas 4 vezes por semana. Algo factível. 4 vezes por semana. Você fazer isso. Então, esse é o mínimo que você vai focar. E tem um porquê disso aí. Na verdade, o nosso cérebro, ele funciona assim, é mais difícil, na verdade, é mais fácil você permanecer numa atividade do que você começar uma atividade. É a mesma lógica da física. Você começar o movimento é difícil, mas depois que você está em movimento, você está inércia, é fácil manter o movimento. É a mesma lógica, o nosso cérebro também funciona assim. Então, a sua meta vai ser fazer esse mínimo. Porém, esse mínimo ele pode se tornar um gatilho, se for conveniente naquele dia, para você poder fazer um pouco mais. Então, vamos supor, você vai falar assim, não, eu vou ler o Pai Nosso, eu vou orar o Pai Nosso. Você orou o Pai Nosso, mas aí deu vontade de você orar um pouco mais, você estender aquela oração, fazer 5 minutos de oração, você faz. 20 minutos de oração? Beleza, você faz. Não deu vontade só de orar o Pai Nosso? Beleza, você já cumpriu a meta daquele dia. Mesma coisa, você vai pegar lá, vai ler uma página, li uma página, beleza, cumpri a meta. Deu vontade de continuar naquela atividade? Deu vontade? Deu. Você vai ler mais 5 minutos? Você lê. Você quer ler mais 20 minutos? Você lê. Não deu. Só beleza, vai ler só uma página. Mesma coisa com treino, você vai fazer lá 5 minutos de treino. Deu tempo deu vontade de continuar o treino? Beleza, você continua. Não deu? Tá bom, morreu ali 5 minutos. Perceba que isso além de um gatilho para você poder fazer um pouco mais, também uma possibilidade de você fazer a qualquer momento do dia. Porque mesmo que você está cansado, passou o dia você não fez nada. E aqui com 15 minutos você mata isso aqui. 15 minutos ali no final do seu dia, você ora um Pai Nosso, lê uma página e faz 5 minutos de atividade. Ou menos. Sei lá, 10 minutos, 12 minutos, não sei. Mas é tanto uma questão para você treinar ali a sua consistência. Você vai acumular volume fácil, igual eu ensino lá no protocolo soviético. Você vai acumular volume fácil naquela atividade que você quer desenvolver. E além de você acumular volume fácil, você vai ter um potencial gatilho para aumentar aquela atividade naquele dia. Então, se você fizer aí 200 treinos de 5 minutos no ano, você fez no mínimo 1000 minutos de atividade. 1000 minutos de atividade de atividade física é muito mais do que zero. Se você leu aí uma página
pelo menos uma página 200 vezes no ano, você lê 200 páginas no ano, você lê um livro. Um livro é muito mais do que nenhum livro. E se você fez pelo menos um Pai Nosso, sei lá, você orou 200 Pai Nossos no ano, é muito mais do que você não ter orado nada. E potencialmente, em alguma dessas 200 vezes que você fez essa atividade, você vai potencialmente estendê-la um pouco mais. Vai ser mais fácil estendê-la. Isso tem a ver com a tarefa de borda que o Rafa Medeiros ensina. Ele ensina que se você tem com dificuldade para começar a atividade, você traz ela para a borda. Então, eu quero fazer um treino. Estou com preguiça, eu trago lá, vou fazer 5 minutos de treino. 5 minutos de treino, tá com preguiça? Trago mais para a borda, trago para a super borda. Vou fazer 1 minuto de treino. Tá muito difícil 1 minuto de treino? Eu trago mais para a borda ainda. Vou fazer 10 flexões. Por quê? Porque isso engana o seu cérebro para você começar a atividade e você aproveitar justamente essa inércia que te faz permanecer na atividade, para você vencer essa dificuldade de iniciar. Então a ideia aqui é justamente você fazer uma meta de 200 super bordas. Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Então você vai pegar 3 objetivos. Por que só 3 objetivos de longo prazo? Porque se você ficar colocando coisa demais, você já começa a encher demais. Se você começa a encher demais, você começa a querer procrastinar. Então só 3 objetivos. Eu dei exemplo aqui: espiritual, financeiro e físico. Mas você escolhe aí 3 que você acha que é relevante para você. Esse seria o primeiro passo. Segundo passo: qual é a mínima coisa que você pode fazer agora? Você pode pausar o vídeo e fazer. Porque você pode pausar o vídeo aqui e fazer, quando você estiver cansado no seu dia a dia, você pode fazer também. Quando você chegou no final do dia morto, que você não está aguentando mais nada, você pode fazer também. Tem que ser uma coisa que você consiga fazer no modo cansado. No modo cansado. O que é que você pode fazer agora? O que é que você pode fazer no modo cansado? Essa vai ser a sua mínima atividade que você vai estabelecer como meta. Isso vai te dar volume fácil e vai também te dar gatilho para você vencer a energia de ativação e conseguir iniciar uma atividade algumas vezes aí ao longo do ano. Terceiro passo, então, você vai estabelecer uma meta de 200 vezes no ano. Como eu disse, não pode ser uma meta muito ousada, porque senão tende a procrastinar. Tem que ser uma meta bem factível. 200 vezes no ano é bem factível, porque dá uma média aí de umas 4 vezes na semana. Quarto passo agora, o quarto e o quinto passo, para a gente operacionalizar isso aí. Todo dia de manhã, você vai ler, você vai anotar isso ali num caderninho, vai anotar num bloquinho, anotar à mão, não é no celular, não é no aplicativo, vai anotar lá quais são essas metas. Então você vai anotar lá, orar 200 Pai Nossos durante o ano, fazer 200 treinos de 5 minutos, ler 200 vezes, ler uma página. Você vai só ler isso, você vai acordar de manhã e vai ler. Por quê? Porque todo dia de manhã você vai aprumar ali o leme no norte do seu objetivo. Porque quando a gente começa o dia, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente já começa tanto na correria, que a gente tende a fazer aquilo que é urgente e ignorar aquilo que é importante. Isso que a gente está estabelecendo aqui agora é importante, porque a gente está pensando, está racionalizando, pensando ali no longo prazo e colocando uma meta para hoje. Isso é importante. Porém, se a gente não dedicar tempo para o importante, a gente é engolido pelas demandas urgentes do dia a dia. Tem que comprar uma lâmpada. Tem que comprar um não sei o quê. Tem que pagar uma conta. Tem que levar o menino na escola. Tem que levar o menino no médico. Enfim, o dia vai te engolindo com várias tarefinhas. Cada hora você está fazendo ali. Aí você passa o dia fazendo às vezes um tanto de tarefinha, mas você não gastou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para poder fazer o que é importante para te levar para mais próximo do seu objetivo. Lembrando que eu falei, né? A principal coisa é a gente acumular horas de voo. Então, para a gente acumular horas de voo, a gente faz essa tática aqui de acumular no modo cansado. Então, todo dia de manhã, esse é o quarto passo, você vai pegar e vai ler. Vai ler, você vai gastar 30 segundos, 1 minuto para ler isso aqui. Você vai ler e pensar. Eu tenho que fazer 200 treinos de 5 minutos, tenho que fazer 200 Pai Nosso, beleza. Você leu isso aqui, você já deu um redirecionamento ali no norte ali da sua vida, ali no prumo da sua vida. Por quê? Porque é como se fosse a gente tende a ser como se fosse um carro desbalanceado. Você tá indo reto, mas o carro está puxando para um lado. E aí, se você não colocar a mão e segurar ele reto, ele vai começar a desviar.
E aí você quer ir para ali, ó. Ali é seu norte. Você quer chegar naquele ponto. Você quer ter ali o aprimoramento físico, espiritual e financeiro, por exemplo. Você quer ir ali. Mas se você não segurar o leme, não segurar o volante, ele está puxando um pouquinho para a direita ou para a esquerda. E aí você vai, e se você não está com a mão no volante, ele vai cada vez mais distante do seu objetivo. Então todo dia de manhã é a gente segurar o volante na direção ali do nosso prumo, do nosso objetivo. Você vai gastar 1 minuto para fazer isso. E aí, como você vai ler isso todo dia de manhã, ao longo do dia você vai ver oportunidades para poder você executar aquelas tarefas. Pode ser que ali de manhã mesmo você já mata tudo. Você acorda ali 15 minutos mais cedo e já mata a meta do dia. Mas pode ser que você vai encaixar aquilo ali em momentos do dia que você vai começar a observar que, ah não, quando eu começo a treinar, me dá um ânimo e eu quero treinar mais. Então não posso fazer logo agora de manhã, porque agora de manhã eu já tenho que correr para ir trabalhar. Mas assim que eu voltar do meu trabalho, eu vou meter esses 5 minutos de treino, porque se eu animar, eu treino mais. Se eu não animar, já tá feito. Beleza. Você vai começar a ver os melhores momentos para encaixar essas mini tarefas aí. E aí, qual que é o objetivo? Qual que é o quinto passo, então, para a gente fechar? No final do dia, você vai fazer o balanço das metas. Você vai lê-las de novo. Isso aqui tem dois motivos disso. O primeiro é que você já vai dormir pensando no dia posterior, nessas metas. Igual de manhã você alinha, de noite também você já programa, você já faz uma pré-programação mental para o próximo dia, quando você vê. E também você vai ver o que está faltando. Então chegou o final do dia, faltou oração, lembra que você pode pausar o vídeo agora e fazer? Então, faltou oração, você pega e já ora. Isso aqui é lógico, é dentro do exemplo que eu dei. Não estou falando que é para você fazer esses 3 objetivos, não. Você vai fazer 3 mini objetivos aí conforme o seu objetivo maior de vida aí. Mas dentro aqui dessa situação hipotética que eu estou ilustrando, chegou no final do dia, você vai olhar lá, pô, não orei. Tá, vou orar aqui, pá. Não li uma página, vou ler aqui. Não fiz os 5 minutos de treino, vou lá aqui e já vou fazer. 10 minutos eu vou e mato. Por quê? Porque eu quero acumular volume fácil. Eu quero justamente acumular horas de voo, horas fáceis de voo, para no final do ano aquilo ali se juntar e se acumular e me trazer para mais perto do meu objetivo. Essa lógica aqui de metas para a vida é justamente a lógica do protocolo soviético. Seja de treino para força, performance, ou seja, do treino para hipertrofia. É exatamente a mesma lógica. A gente não fica se desgastando em vão, a gente fica acumulando volume fácil para ter melhores resultados. Meio que um princípio universal. Inclusive, fazendo parênteses aqui, se você quer conhecer o protocolo soviético, você pode clicar lá no link do canal, no link da bio, que você vai ter ali uma página explicando maiores detalhes para quem tiver interesse. Então, vamos recapitular. Aqui, a recapitulação rápida. Temos 2 formas de 2 modos operantes. O modo motivado e o modo cansado. O motivado é muito bom, muito produtivo, ele enfrenta adversidades, ele não se abala, porém ele dura pouco. E o modo cansado é o modo que a gente tende a procrastinar as coisas, tende a procurar o caminho mais fácil, tende a fazer as coisas que exigem menos esforço. E é o modo que a gente trabalha a maior parte do tempo. Então, considerando que a coisa principal é acumular horas de voo, nós temos então que setar as nossas metas, configurar elas para o modo preguiçoso e não para o modo motivado de início de ano. Deixa essa motivação de início de ano passar, seta as suas metas no modo preguiçoso, porque no modo preguiçoso você vai permanecer ao longo do ano inteiro, vão ser metas fáceis que você vai conseguir fazer todo o ano inteiro e no final do ano você vai ter acumulado muito mais, no meu exemplo hipotético aqui, mas você coloca aí para o seu exemplo, muito mais treino, oração e leitura, por exemplo, ao final do ano do que se você tivesse estabelecido metas muito mirabolantes, muito ousadas. É por isso que eu falei, faça o mínimo que você vai ter muito mais resultado. Porque no final das contas, quem tem mais resultado é quem acumulou mais horas de voo. E quem acumulou mais horas de voo foi quem soube navegar de maneira mais tranquila, de maneira mais fácil. E aí você tendo mais resultado, você fica mais feliz e mais realizado. E é por isso que eu acredito que o modo que você fazer o mínimo é o melhor. Fazer o mínimo, faça o mínimo. É assim que eu
faço a maioria das coisas aqui dos meus objetivos principais. A gente fica na correria do urgente, temos que arrumar um tempo para fazer o importante. Como é que eu faço o importante? Eu pego o importante, eu divido ele em, em pedaços menores e pego e faço o mínimo. Essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. Se você curtiu esse vídeo, considere curtir, considere se inscrever para dar aquela fortalecida no canal. E considere também compartilhar esse vídeo com aquele amigo que está fazendo aquela lista mirabolante de metas para o ano. Considere mandar para ele, quem sabe, fazendo aqui o mínimo, ele consiga ter mais sucesso lá ao final do ano, quando ele olhar para trás e perceber que ele conseguiu fazer todo aquele mínimo. E assim ele conseguiu chegar mais perto do objetivo. É isso aí. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, deixe aí nos comentários, porque seus comentários são muito importantes para que eu possa trazer mais conteúdo aqui para o canal. Tamo junto, é isso aí e até a próxima.